Marcos 4. Jesus ensina em parábolas. Temos aqui neste capítulo de 4, quatro parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente que produz por si próprio, a parábola final do grão de mostarda. Primeiro Jesus começou a ensinar o beira-mar e ele ensinava por parábolas, ou seja, histórias, comparações que ele usava para ensinar. Ele diz que o semeador foi semeando no campo e ele lançava semente em todo lado, indiscriminadamente. Em parte caiu à beira do caminho e logo as aves vieram e comeram a semente. Outra parte caiu em terra rochosa, ou seja, com superfície de solo, mas com rocha debaixo. Não tinha raiz, não tinha profundidade, não havia umidade e o sol queimou a semente. E primeiro o semente brotou, mas depois queimou-se. Outra parte, ele lançou semente entre os espinhos. Havia espinhos grandes que cresceram naquele lugar. Mas o semeador semeava em todo lado, como eu disse. Também cresceu a semente e brotou, mas a semente foi sufocado pelos espinhos. Ele cresceu, mas não dava fruto, não deu fruto nenhum. Outra ainda caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E naturalmente os discípulos não entenderam esta parábola. Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tem a ver, uma importância nestas parábolas é a importância de ouvir com atenção, para entender a palavra de Deus. Não ouvir enquanto está a dormir, não ouvir enquanto não está a prestar atenção, mas ouvir com atenção. É por isso que ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele estava sozinho, os 12 e os outros discípulos ao redor dele fizeram perguntas acerca das parábolas. E Jesus disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Ou seja, as parábolas, o mistério do reino é revelado a quem crê, a quem busca Deus, a quem realmente está arrependido, quem tem fé. O mistério do reino, do Evangelho, é revelado. Mas quem está duro, que não ouve, como os líderes religiosos naquela dia, eles não entendem. E os parábolas ainda ficam com mistério. Jesus diz, ainda que vejam, elas não percebem, ainda que ouçam, não entendem. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Jesus pergunta, versículo 3, vocês não entendem esta parábola? Como é que podem compreender as outras parábolas? Então, ele começou a explicar a parábola do semeador. O semente é a palavra de Deus, é a mensagem que nós semeamos em toda a terra, tanto com ricos, pobres, homens, mulheres, jovens, crianças. Não devemos fazer nenhum critério de dizer eu não vou semear, não vou pregar naquela zona, mas nós somos chamados a pregar o Evangelho a todas as pessoas, independente da resposta que nós vamos receber do Evangelho. A primeira, Jesus diz, então, a semente é a palavra de Deus.
O semeador é Jesus, e ele nos usa como evangelistas, como porta-vozes do Evangelho, mas o destaque nesta parábola não é o semente, o conteúdo do Evangelho, nem o poder de Deus exatamente, mas a resposta, que são 4 terrenos. Vamos analisar o primeiro terreno. O primeiro terreno é onde o semente caiu à beira do caminho. Como eu disse, as aves comeram. E Jesus diz, as aves são o diabo que tira a semente. Então isto reflete a pessoas que são resistentes à palavra, que não retêm a palavra, que são pessoas que são duros e incrédulos, fechados e rejeitam a palavra. É fácil apontar os outros, mas cuidado que nós não tenhamos um coração duro que rejeita a palavra quando está pregado pelas outras ou pelos nossos irmãos. Nós precisamos ficar abertos à palavra de Deus. O segundo grupo é um terreno, outro terreno, com pouca profundidade do solo e muito pedregoso. Essas são as pessoas que logo recebem a palavra, e repare isto, elas recebem a palavra, são crentes, mas por pouco tempo, porque não têm raiz. E o sol bate e queima a semente. Não tem raiz de entendimento, não tem raiz de arrependimento, não tem raiz de pensar sobre o custo de seguir Cristo. Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me. Nega a si próprio. Há pessoas que gostam muito, inicialmente, quando ouvem o Evangelho, de alegria, de paz, de perdão, gostam muito de vantagem que existe em seguir Cristo, até gostam de ideia de ficar prósperos e com saúde. E Deus promete que quando nós colocamos Jesus no primeiro lugar, Ele vai providenciar todas as coisas. Mas elas não têm uma noção do pecado, nem da ira de Deus, e não são discípulos. Logo vem perseguição, tribulação, desilusão, provas, dificuldades, e elas abandonam a fé e são escandalizados por as coisas, as tribulações, os sofrimentos que acompanham elas em seguir Cristo. São rejeitados pela família, são rejeitados pela vizinhança, e eles não gostam, e dizem, eu não quero seguir Cristo mais. Este representa um coração amargurado por causa das desilusões, desanimado, e logo este tipo de pessoa desvia-se de Deus e abandona a fé. Mas, mais uma vez, eu quero destacar que essas eram crentes e elas desviam-se do caminho. São crentes superficiais que gostam da emoção da música, de uma grande igreja, uma igreja enorme, cantem bem, fazem muitas amizades, mas não passam disto. E não negam a si próprios, então desviam-se de Cristo. Terceiro grupo também recebeu a palavra de Deus, recebeu entre os espinhos, ouvem a mensagem, mas a vida delas é uma mistura. Existem tantos outros focos na vida delas e a palavra está sufocada e elas não crescem e não dão frutos, são infrutíferos. Os espinhos representam as preocupações da vida, sobre emprego, sobre a família, os enganos de riqueza. Estas pessoas, alguns delas têm propósitos mais para ganhar muito mais dinheiro na vida, e enquanto há vários focos na vida,
isto não dá, e as pessoas ficam infrutíferos. Elas têm anseios para outras coisas, desejos para outras coisas. Pode ser desporto, pode ser estudos, pode ser pornografia, seja qual for o tipo de desejo, mas elas são sufocadas pelo mundo, são seduzidos pelo mundo e elas não crescem. Essas pessoas não focam em Cristo, têm muitos interesses, não dedicam a oração, leitura bíblica, não colocam prioridades, não assumem, não fazem compromissos com Cristo. E nós não compete a nós dizer que elas não eram crentes porque elas receberam a palavra de Deus. Não. O que nós só podemos dizer é repetir o que Jesus disse. São infrutíferos. E não mostram amor às outras, não mostram frutos do Espírito, não ganham outros crentes, não evangelizam, não testifiquem. Têm um pé na igreja e um pé no mundo. Mas cuidado que nós não tenhamos os mesmos espinhos entre nós. Nós estamos no mundo e não somos fanáticos a um ponto para nós ficarmos totalmente isolados do mundo, não. Mas nós vamos ter amigos no mundo e conviver com o mundo desde que o nosso coração esteja certo, desde que o nosso coração esteja dedicado em oração a Jesus e o nosso coração, no primeiro lugar, amem Deus com todo o nosso coração. Então, elas são nominais, essas pessoas dedicam-se mais em sucesso, projetos, autoimportância, desporto, vida profissional, etc., como eu já disse. São crentes carnais, mas cuidado que nós não caímos nesta armadilha de sermos seduzidos pelo mundo. O terceiro grupo representa os crentes com boa terra, que recebem a palavra, analisam a palavra, analisam os custos de seguir Cristo, obedecem a Deus, confiam na palavra e a palavra germina e ganha, brota e cresce, e essas pessoas abandonam o pecado, entendem o Evangelho completo, que não existe só vantagens, mas também existe exigências, existe uma negação, a importância da negação de si próprio. Essas pessoas investem em buscar a Deus, elas são frutíferos, ganham outros crentes. Um pode ganhar 30, outro pode ganhar 60, outro pode ganhar 100 novos crentes. E na história do cristianismo há pessoas famosos, pastores e outros evangelistas, que ganharam milhares de crentes só por um semente que caiu no coração. E essas pessoas, além de ganhar outros por Cristo em evangelismo, mostram o fruto de Cristo. Onde que elas estejam, existe amor, paz, longanimidade, capacidade de perdoar. E estes frutos falam muito alto às pessoas ao seu redor. A segunda parábola é sobre a candeia. Jesus diz: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, a casa não coloca sobre uma mesa de cabeceira. Então não esconde a luz. A luz existe para ser espelhado. É um princípio que quanto mais nós
pregamos ou mostramos a luz, que nós somos luz e sal na terra, mais crescemos. Deus não deu-nos a palavra para nós ficarmos sozinhos em casa, guardando a palavra só por nós. Não, é uma ordem para ir fazer discípulos, ir ser luz e sal na terra, mostrar amor às outras. A vida cristã consiste em generosidade naquilo que tu tens. Seja generoso com teus bens, com tua nova vida em Cristo. Seja generoso com o evangelho que tu já tens, o conhecimento que tu tens. Quanto mais partilha a luz e entendimento que tens, mais será dado por Deus. Não esconde evangelho. Se esconde evangelho, tu não vais crescer. Mas seja público com sua fé. Esta é a lei de multiplicação. Existe uma recompensa. Deus vai dar a ti mais quando tu és obediente à palavra de Deus e não esconde a luz debaixo de uma vasilha. A terceira parábola é sobre uma semente, versículo 26. Um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si próprio, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. É uma parábola muito interessante. Isto não quer dizer que um agricultor não põe adubo, não rega, mas a atividade de crescimento fica na semente. O semente tem poder. Um pequeno semente que parece morto, uma vez que morre na terra, outra parábola que Jesus diz, fica escondido na terra, vai crescer por si próprio. E o agricultor tem duas características. Ele é paciente, ele espera para crescimento, e número 2, ele tem expectativas. O semente vai produzir. Isto deve ser a nossa atitude também. A responsabilidade de crescimento dos novos crentes, das pessoas que nós evangelizamos, fica com Deus. A terra produz o grão. O evangelho é poderoso. Ele pode produzir muito fruto. O sucesso é garantido, é automático. A semente germina e vai haver ceifa, vai haver colheita. Então, seja obediente, seja encorajado. Tu podes evangelizar e tu vais ver resultados. E tu podes também orar para que outros sejam frutíferos e vão ver resultados do Evangelho. O quarto parábola é sobre mostardo. E Jesus diz, o mostardo não é como o reino de Deus, é como um mostardo muito pequeno, uma semente preta pequeno, mas ele cresce e cresce mais do que outras hortaliças, outras plantas na horta, e as aves vêm e estão protegidos nos ramos debaixo da sombra do mostarda. Ou seja, o reino de Deus é muito pequeno, parece insignificante. Aquilo que nós fazemos em evangelizar, a nossa vida, às vezes nós pensamos, não vale a pena, não temos resultados, não temos impacto, mas é o contrário. O diabo diz isto a nós, que a nossa vida não vale nada, mas a semente, o grão de mostarda, parece pequeno, mas cresce, vai crescer, e nós somos recipientes do Evangelho. Nós abrigamos-nos nos ramos do Evangelho na igreja.
Olha para isto, Jesus começou com só 12 homens, 12 apóstolos. No dia de Pentecostes havia 3.000 pessoas convertidas, depois 5.000 pessoas convertidas. Agora em Portugal, por tirar um exemplo, existem 500.000 crentes, segundo a última sondagem. Existem 2.000 salas de culto abertas. Há uns anos atrás havia poucos crentes em Portugal. Agora cresceu muito. Não cresceu como nós queremos, mas cresceu. E no mundo inteiro há um crescimento enorme em Irã, em África, em China, em Índia. Multidões de pessoas convertem-se a Cristo. E pessoas dizem que existem 2,5 bilhões dos cristãos atualmente hoje. Então, é o poder do crescimento do pequeno semente evangelho. Então, o poder informação sobre 4 parábolas sobre o semente, sobre o mistério de Cristo, o mistério do reino de Deus e o poder da palavra de Deus. Então, seja generoso e creia na palavra de Deus. Ele vai produzir fruto através da tua vida. Amém.